Filipenses capítulo 4, versículos 22 e 23. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Todos os santos. Estes santos aos quais se refere o apóstolo Paulo não dizem respeito aos mortos canonizados, como defendem algumas religiões politeístas ou idólatras. O apóstolo está se referindo aos irmãos que estavam em sua companhia e que faziam parte do seu ministério, sejam como auxiliares, amigos, cooperadores ou ministros do Evangelho. Santo quer dizer separado do mundo e que se dedica exclusivamente ao serviço e à vontade de Deus. Santos, porque renunciam às suas concupiscências carnais, bem como à soberba da vida, para viverem de conformidade com os planos e propósitos do Deus único e verdadeiro. Todos os santos vos saúdam, desde os primórdios da humanidade, que os seres humanos, quando se comunicam, seja pessoalmente ou por meio de cartas, têm o costume de cumprimentarem-se. No caso dos filhos de Israel, eles se cumprimentavam com a paz de Deus, ou Shalom Adonai. Geralmente, na igreja do primeiro século de nossa era cristã, a saudação era graça e paz. Nos dias atuais, cada denominação ou religião adota o seu próprio tipo de saudação. Já as pessoas comuns da sociedade se cumprimentam com bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, e etc. e tal. Seja como for, a saudação faz parte da cultura das civilizações como forma de manter comunhão e comunicação das pessoas para com as outras. Todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. São várias as opiniões e conjecturas sobre essa afirmativa feita pelo apóstolo Paulo. Entre elas, a de que várias das autoridades que faziam parte do Império Romano já haviam se convertido ao cristianismo pelas pregações feitas pelo autor desta carta. Mas há quem diga que o apóstolo se refira aos prisioneiros que haviam se convertido ali na prisão pelas pregações do apóstolo, e que o presídio ou cárcere onde ele se encontrava era chamado de casa de César. Por fim, tem aqueles que dizem que estes da casa de César eram apenas amigos de Paulo e que eram autoridades romanas. Porém,
não convertidas ao verdadeiro cristianismo. Seja como for, a saudação era destas pessoas. Todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor. Comumente o apóstolo usa as palavras graça e paz em suas epístolas, mas neste caso ele usou apenas a palavra graça, se referindo ao modo gracioso com que os irmãos de Filipos foram alcançados pela graça divina. Essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos fala do seu sacrifício expiatório que ele realizou em prol da sua igreja. Cristo, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pagou o preço da redenção pela sua igreja, que no caso de Filipos, era uma igreja, em sua grande maioria, composta de gentios convertidos, assim como nos dias de hoje, principalmente em nosso país e outras nações do mundo também. Todos os santos vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é um dos títulos mais completos em se tratando do nome do Filho de Deus. Jesus é o nome próprio do Messias de Deus. Esse nome não foi posto pela sua mãe, nem pelo menos também pelo seu pai adotivo, no caso José, e nem tampouco pela autoridade eclesiástica que realizava a circuncisão. Mas esse nome foi dado pelo próprio Deus ao Senhor Jesus e quer dizer, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados, conforme podemos ler em Mateus capítulo 1, versículo 21. Já o sobrenome Cristo nos fala da missão do Messias de Deus, que veio para resgatar a humanidade do poder da condenação e da perdição eterna também, mas principalmente para resgatar aqueles que fazem parte da sua igreja amada. Finalmente, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O apóstolo deseja que essa graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos da Igreja de Cristo Jesus que estava na cidade de Filipos. Porque o resultado desta graça é a salvação e a vida eterna para todos aqueles que são alcançados efetivamente pela reconciliação com Deus, o que o Evangelho chama de paz com Deus. Já a palavra amém, que é a última palavra do texto, neste caso pode indicar justamente o final desta carta. Por gentileza, compartilhe este comentário e vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.